Olá a todas e a todos, cá estamos para mais um episódio do Eventcast, o podcast dos eventos, e hoje temos connosco a Sílvia Carvalho, que vem falar-nos de um tema muito querido nos eventos. Vamos falar de comidas e bebidas, vamos falar de catering, que é uma das coisas que nos faz distinguir também enquanto oferta nesta área dos eventos, nos faz distinguir ao nível internacional. E, portanto, temos cá a Sílvia para partilhar connosco a sua experiência. Muito obrigada, Sílvia. Obrigada, Susana. E vou aqui apresentar-te um bocadinho para que quem não te conhece, que na área dos eventos já muita gente te conhece, mas como também estamos a chegar a mais público, dar aqui uma ideia de quem é que é a Sílvia que está connosco. A Sílvia tem uma vasta experiência na área do catering. O seu percurso começou com um bacharelato em turismo que a levou a estagiar no Hotel Montessori e, portanto, como queria aprender muito mais com a prática, acabou por prolongar esse estágio durante mais 9 meses para ter a possibilidade de ir para todos os departamentos do hotel. Depois, o primeiro emprego a sério foi no Hotel Continental, seguiu-se a licenciatura e que terminou já a trabalhar no Hotel da Costa da Caparica, onde foste coordenadora de banquetes durante mais ou menos 3 anos e meio. A seguir, tiveste uma pausa, foste para Barcelona estudar um mestrado em marketing internacional e foi aí que conheceste o teu marido e que voltaste para Portugal. Depois vem a área do catering em grande, não é? Com o Grupo Silva Carvalho, agora Silva Carvalho Catering, onde estiveste cerca de 19 anos como diretora comercial, função que agora também desempenhas há cerca de 2 anos e meio na Impacto, certo? Certo, se bem que na Silva Carvalho a direção comercial veio mais tarde. Eu entro como gestora de Que eventos. É o normal da evolução profissional, não é? Muito bem. Mas, para além disto tudo, as tuas grandes paixões são as tuas 2 filhas. Não há dúvida. São o meu melhor evento, o meu melhor projeto. Fantástico. Olha, vamos começar por uma pergunta relacionada com o tema. Qual é o teu prato preferido? Difícil, porque eu sou um bom garfo, eu gosto de muita coisa. Portanto, escolher só um prato era complicado. Até porque eu, além de mais do que pratos, eu gosto muito de petiscar. Que bom. Gosto que bom, muito bom. de... Portanto, e daí o petisco são várias coisas. Portanto, não me peças para eleger um. Ok, porque estaria a ser muito ingrata para com outros pratos. Olha, como é que é trabalhar para cumprir aquela que é uma das principais necessidades das pessoas que participam em eventos? Quer dizer, é uma necessidade que nós temos diariamente, mas no contexto de um evento, pensar naquilo que é uma das coisas básicas de quem está a participar. Como é que é trabalhar nesta área? Olha, a primeira palavra que me vem à cabeça é pressão. Porque realmente é como tu dizes, parece que o comer é para nos alimentarmos, que é quase que faz parte do nosso dia-a-dia, mas depois nos eventos acho que a comida é muito mais do que isso. Porque quem vem para um evento espera da parte do catering, espera uma experiência, espera quase que uma história, que o menu seja um contar de histórias. E, portanto, é sempre uma grande pressão. Podes andar há anos nisto, mas cada evento é sempre uma pressão, porque é sempre tentar que aqueles convidados vão dali com uma memória, porque ao fim a comida é memória, são histórias, são experiências. Claro, Portanto, até pelos cheiros, não é? Não sim, só sim. pelo paladar, mas pelo É olfato. porque no evento, e queremos sempre que corra tudo bem, mas se a comida corre mal, já o evento não correu bem. Por isso é que é esta coisa de que Daí é a uma coisa pressão. básica. Exatamente. Mas também é provavelmente isso que vos faz continuar a querer evoluir e trazer coisas novas. É uma adrenalina constante. É o querer estar sempre a inovar, estamos sempre a ser desafiados, porque conceitos, é uma adrenalina. Como é que tu achas que as comidas e as bebidas, porque às vezes nós focamos muito só nas comidas, mas de facto as bebidas também podem ter aqui um papel importante. Como é que tu achas que as comidas e bebidas podem ser o fator uau, esse fator diferenciador num evento?
tocaste aí num ponto interessante, porque realmente as bebidas, em muitos casos, fala sempre em comida e não se fala em bebidas. E muitas vezes a bebida é regalada para segundo plano, ao fim e ao cabo, não é? Mas é um complemento, porque realmente comes e se não beberes nada, ficas embuchada. Exato. Portanto, é mesmo ter que dizer o F&B, é comidas e bebidas, mas realmente quando se fala-se muito mais em comidas que em bebidas. Mas é importante os dois pontos. E hoje em dia, como eu estava a dizer há bocado, espera-se que, portanto, desta história, destas experiências, é sempre um evolucionar, porque ouvimos que a tecnologia está sempre todos os dias há coisas novas e os clientes também esperam da parte da comida isso. Portanto, esperam sempre que haja novidades. Muitas vezes, quando pedem uma proposta, quando nos falam num conceito, e então, que novidades? E então, o que é que estão a fazer? Portanto, é sempre estão sempre à espera que da parte da comida uma evolução, como se calhar na tecnologia, não é bem? Portanto, e muitas vezes não se pode comparar isso. Pois. Portanto, esse fator uau, achas que esse fator uau tem muito a ver com essas novidades que se vão trazendo? O fatoral, muitas vezes, temos aqui duas situações. Muitas vezes o fatoral é pela apresentação, pelo show-off, e outras vezes tem a ver com o conceito em si. Por exemplo, posso dar-te um exemplo, que nessas coisas acho que a prática... Ótimo, perfeito, perfeito. Vou dar um exemplo de um cliente, a cidade do futebol, desafiou-nos o ano passado para realizar um menu que fosse, portanto, é os 10 anos do presidente, o Fernando Gomes fazia 10 anos de presidência e queriam fazer um jantar comemorativo que representasse os 10 anos e que representasse, ao fim e ao cabo, as 3 seleções de futebol, portanto, futebol de praia, futebol de futsal e futebol 11. Então tivemos que criar um menu que representasse esses três desportos. Espetacular. Portanto, a entrada, portanto, foi dedicada ao futebol de praia, o prato principal ao futebol 11 e a sobremesa ao futsal, que tinham sido campeões, portanto, o próprio sobremesa foi do troféu, de equipa, porque eles é muito a equipa, um esforço de equipa que os faz com que eles realmente tenham estes ótimos resultados. Então foi muito desafiante. Como é que tu pensas em futebol e depois te transformas para a comida? Posso-vos dizer que foi um resultado muito gratificante, deu-me um prazer enorme estar envolvida nesse projeto e o resultado não podia ter sido melhor. Conta-nos, dá-nos assim um exemplo de como é que vocês resolveram esse desafio e o que é que efetivamente serviram nesse menu. Então, olha, o primeiro prato, portanto, futebol de praia, foi mariscada desconstruída. Ao fim e ao cabo, nós tínhamos um prato alusivo ao mar, onde tínhamos uma areia comestível, tínhamos uma espuma, portanto, que representava as ondas do mar, a espuma do mar, portanto, e o efeito visual do prato era muito bonito. Aqui não os posso mostrar porque estamos só a falar, mas estamos a descrever. Eu acho que a imaginação também é boa. Em que tu olhavas para o prato e realmente vias ali futebol de praia. Porque tinha, portanto, todos aqueles ingredientes, todo aquele aspecto visual remetia-nos à praia, remetia-nos e depois havia elementos do futebol. O prato principal, que era futebol de 11, o futebol de 11 é tradição, portanto, porque o futebol em Portugal, não é? E no mundo, e então fomos pescar, ao fim e ao cabo, se calhar o peixe mais tradicional português, o bacalhau, e desse bacalhau com grão, mas transformámos em termos de apresentação completamente diferente. Portanto, foi um bocadinho que da tradição à inovação esse prato, em que o próprio futebol também se está a inovar, portanto, não é a mesma coisa que há 50 anos atrás. Então, esse representava o futebol de 11. A sobremesa, o futsal, eles tinham sido campeões e foram agora novamente, parabéns novamente. Representava, portanto, tínhamos 5 elementos que representava, portanto, os 5 elementos que jogam, portanto, que estão sempre em campo. Tínhamos outro elemento em chocolate que representava o troféu, parecia mesmo o troféu que eles tinham ganho. E depois havia ali uma ligação com umas ganaches e coisas que era um bocadinho a ligação entre a equipa. Portanto, e o impacto visual também foi muito, muito interessante. E foi, eu diria que foi uma prova superada, porque o cliente ficou muito, muito agradado com o resultado final. Que bom. Olha, e diz-me uma coisa, seguindo aqui, indo atrás deste exemplo, como é que vocês trabalham esta parte conceptual? Porque à partida, nós pensamos comidas e bebidas, lá está, é aquilo que é o básico, mas este lado de trabalhares o conceito daquilo que é o evento, daquilo que estás a transmitir com o evento, vocês trabalham numa fase ainda de briefing, de desenvolver, discutem com o cliente. Sim.
Como é que isso se processa? Às vezes gostávamos de ter mais tempo para o fazer, porque muitas vezes estes conceitos precisam de tempo, precisam de ser testados, porque uma coisa é nós às vezes no papel e na cabeça achar que aquilo resulta, e este aconteceu, nós fizemos um primeiro projeto, desenhámos um primeiro conceito, fizemos uma primeira prova e adaptámos, fizemos algumas alterações e depois na prova final com o cliente, portanto houve ali, porque muitas vezes na cabeça aquilo resulta, mas depois na prática pode não resultar tão bem. E é muito bom quando nós temos tempo para isto, e este cliente permitiu-nos ter tempo para isto e deu-nos para portanto, desenhar o conceito, pensá-lo, testá-lo e apresentar ao cliente. Infelizmente, nesta área é tudo muito urgente. E muitas vezes, quando nos pedem este tipo de conceitos e nos dão 3, 4 dias, infelizmente, muitas vezes o conceito pode não resultar tão bem ou não ser tão criativo, porque realmente, como em tudo, a arte, a criação é preciso algum tempo Claro, e pode para envolver pensarmos. muitas pessoas, não é? Sim, e depois não é só a área comercial, não é? Temos que ter o chefe executivo, temos que ter o nosso chefe de criativo que o temos. E, portanto, muitas vezes envolve várias pessoas e é preciso. E não é só às vezes sentarmos à mesa, então o que é que vamos criar? E de repente sai a ideia, não é? É cozinha e pastelaria, também não é? Portanto, também envolve aí várias... é preciso tempo para as pessoas se juntarem, para pensarem e, portanto, às vezes é um bocadinho ingrato quando nos pedem estes conceitos, adoramos ser desafiados para isto e ainda agora também há pouco tempo tivemos outro desafio que também depois te posso contar, também foi muito interessante, mas lá está, quando nos dão tempo conseguimos fazer coisas fantásticas. Em 2, 3 dias às vezes é mais difícil. Pois claro. Olha, fiquei curiosa com esse outro exemplo, queres contar? Posso. Ainda agora há pouco tempo fizemos um jantar, também um desafio pela Food Lab Cascais, para retratar, eles vão agora fazer uns jantares temáticos representando comunidades estrangeiras em Cascais e começámos pela escocesa. E então fizemos o Burns Night, que é dedicado ao poeta Robert Burns. E então nós tínhamos um menu escocês, que era muito em termos de apresentação, portanto, muito, muito básico e muito, muito elementar. E então nem é reinterpretar, reescrevemos aquele menu e também foi fantástico o resultado final e de todos os escoceses e ingleses que estavam naquele jantar ficaram bastante agradados com o novo haggis que nós reinterpretámos naquele jantar. Muito interessante. Ótimo. Olha, e outra coisa que muitas vezes é um desafio nesta área das comidas e bebidas são as dietas alimentares e as escolhas. Como é que vocês têm... muitas vezes a questão da globalização traz ao de cima estas diferentes preferências e até de lifestyle. Como é que as limitações ao nível cultural, religioso, como é que isso faz sentido? Têm pedidos específicos? Muitos, cada vez mais. E de várias perspectivas. Temos realmente aquelas pessoas que têm intolerâncias, que têm restrições e cada vez há mais. Há 20 anos atrás quase não se ouvia falar em restrições, nem quase em vegetarianos. Hoje em dia, vegetariano, isso já mesmo que não peçam, nós já levamos, portanto já há muito tempo. Já assumiram, já incluem na... Portanto, mesmo que não haja, já sabemos que no dia vai sempre aparecer, se calhar, ali algum vegetariano que naquele dia se lembrou, portanto... Temos já não é só alface e tomate. Não, e isso também é outra coisa, porque muitas vezes o vegetariano achava só que se comia massa, alface, pronto, e chegava, mas não chega, não é? E, portanto, cada vez mais, nós já assumimos, mesmo que não nos peçam, nós levamos sempre alguma margem de pratos vegetarianos, mas depois vai muito além disso. Vai as intolerâncias, que em alguns casos são bem graves, e, portanto, que as pessoas não podem mesmo comer aquele produto, e basta às vezes haver, no mesmo prato, teve aquele produto e, portanto, não pode haver qualquer contacto. E depois há também a parte cultural. Para todos os efeitos, Portugal ainda portanto, é um país pequeno e que não tem assim tanta diversidade de culturas e, por exemplo, kosheres, comida halal, ainda hoje não é fácil em Portugal. E muitas vezes estas restrições são pedidas muito em cima da hora, o que ainda dificulta mais o processo. Eu uma vez, e depois pedem-te as restrições e às vezes chegas ao dia e a pessoa olha para o lado, eu como o menu igual, e não faz a ideia de todo o processo. De todo o processo e o que nós passamos para conseguir aquele kosher, por exemplo, não é? E não há muita oferta de quem te produza... Não. Eu posso contar de um episódio caricato que eu tínhamos um jantar em que tínhamos 2 menus kosher. O Rabino dá-nos um contacto de uma senhora com 80 e tal anos que seria a única aqui na zona a fazer kosher.
Eu ligo para a senhora, no dia, em 1 de novembro, assim, um dia de chuva, um temporal, o evento era em Sintra, a senhora vive ali perto da Rua Castilho, venho, demoro quase 2 horas para vir buscar o kosher, e a senhora, menina, se vier depois do pôr do sol, já não lhe posso vender, porque eles depois têm muitas tradições daquilo. E ele dizia, mas eu estou no trânsito, eu estou a apanhar imenso trânsito. Bem, cheguei quase assim, 1 minuto mais, ela já não me vendia o kosher. Volto para Sintra com o menu. Pronto, o cliente chega à hora do jantar, olha para o lado e diz ao empregado: eu posso comer igual. Eu nem sei o que é que eu nem sei o que é que me apetecia fazer. E às vezes é ingrato, porque muitas vezes nós fazemos das tripas de coração para conseguir aquilo que nos pedem e depois na altura o cliente nem se apercebe de todo o trabalho que deu para depois dizer não, eu afinal como hoje não sou kosher. Olha, isso acontece muitas vezes, mesmo sem ser essas questões religiosas e de opções, por exemplo, a questão de vegetariano ou não posso comer lactose e depois ao lado, afinal aquele eu gosto. E... Quando são restrições, e aí há uma componente de saúde, que há pessoas que não podem mesmo comer. E essas levam muito a sério e nós também levamos muito a sério. E acho que não se deve brincar porque pode ser mesmo grave e a pessoa pode ir para o hospital e pode ter outras implicações. Portanto, não se deve, e nós muitas vezes não sabemos se é mesmo a restrição séria ou se, porque agora está na moda o glúten, pronto, e então nós levamos sempre a sério e partimos do princípio que a pessoa não pode mesmo comer. Portanto, depois se a pessoa pode ou não pode, aí já é uma decisão dela. Claro. Mas para nós que nos dizem que são free glúten, para nós é. Não, nem há hipótese de pensarmos de arriscar. Não, nunca. A segurança alimentar é muito importante. Claro. Mas às vezes acontecem essas situações que o do lado Exato. está a apetecer mais aquele do lado e portanto já deixei de ter deixei de ter intolerância, não é? Muito bem. Olha, e quais é que são os desafios que vocês têm em termos de gestão de serviço? Achas que tem mais a ver com as pessoas envolvidas, as diferentes brigadas da cozinha, da copa, do bar, ou com a logística de levar tudo, não é? Sobretudo quando vocês fazem em espaços que não são vossos e, portanto, não têm tudo preparado e têm que levar tudo a casa às costas, não é? Como o caracol, ou dos horários, dos transportes. O que é que tu achas que é assim o mais desafiante para que o catering chegue à hora e aquilo vem tudo bonitinho, tudo certinho, como estava pensado? É um bocado um resumo dos pontos que tu falaste. As brigadas não é fácil, porque a maior parte, portanto, as brigadas são externas, portanto, são extras, e, portanto, depois cada empresa tem o seu ADN, a sua maneira de trabalhar, e, portanto, tentar com que a equipa de extras seja o mais, entre aspas, residente possível, para que esteja habituada à empresa e aos métodos da empresa. Com a pandemia é um problema que está-se a agravar porque muita gente na pandemia deu-se conta que se calhar havia outra vida para além do catering, para além dos eventos e mudou de área, até por necessidades, portanto porque não havia trabalho, portanto foi obrigada a procurar outras alternativas e agora não quer voltar. E portanto está a ser um problema sério na nossa área a mão de obra. Depois a logística é um peso pesado, porque, como tu dizes, realmente nós andamos sempre com a casa às costas. Nós temos que levar desde o forno com vetor, ao azeite, ao sal, ao palito, temos que levar tudo. E, portanto, é uma grande organização, em termos de logística, não pode falhar. Porque se não levamos aquilo, não há. Não podes dizer, olha, venha cá amanhã que eu amanhã tenho um palito. Não é um hotel, não é um restaurante em que temos ali sempre. Temos sempre ali o beck. Não, nós ali não. Nós vamos, por exemplo, para um Altice Arena, não tem nada, não é? Nós temos que levar tudo. Vamos para um Beato, vamos para um Pátio da Galé, para um Carlos Lopes. Portanto, encontramos uma tela em branco onde temos que recheá-la. E depois em horários que não podes dizer, olha, vou só ali ao lado comprar um limão que me esqueci, porque muitas vezes os horários em que vocês estão a preparar as coisas, não é? E até o próprio serviço, as coisas não estão disponíveis. E então, em questão de horários, é outra questão que muitas vezes o cliente, quando chega, está tudo muito bonito, parece que aquilo esteve sempre ali, não é? Sempre existiu. Sempre existiu, parece que aquela tela está ali tão bem pintada, mas a realidade é que por trás estão muitas horas de preparação e vice-versa, quando o cliente se vai embora, estão muitas horas depois ainda para desmontar tudo e no dia seguinte voltar a estar a tela em branco, não é?
Portanto, nós muitas vezes passamos não 24 horas, mas entre montagens e desmontagens, grande parte do dia. Pois, e às vezes até precisam de montagens no dia anterior, alguma Sim, preparação, sim, sim, sim. Nem que seja levar algum material para depois Sim, poderem... principalmente em eventos grandes, normalmente sempre as montagens na véspera. É sempre aconselhável. Às vezes implica custos do cliente, tem que pagar o dia na véspera, mas por vezes é impossível no próprio dia, é complicado, até porque depois não somos só nós, depois há sempre uma ligação com outros fornecedores, não é? Olha, era a minha próxima pergunta, estás a ver? Eu ia-te perguntar exatamente quais é que são os desafios da conjugação com outros fornecedores, porque num evento vocês não estão sozinhos, não é? Portanto, há uma série de outras pessoas, outras equipas que estão a trabalhar e que muitas vezes vocês também não os conhecem, conhecem-nos ali na hora em que as coisas vão acontecer. Para isso é muito importante sempre da parte do cliente, da parte da agência, portanto, quem está a organizar o evento, que haja aqui uma boa interligação entre os fornecedores. E porquê? Porque, por exemplo, os audiovisuais, se chegam a um pavilhão e têm rider técnico, têm que pôr estruturas, será impensável nós entrarmos à mesma hora que eles, porque nós não podemos montar a sala, não é? E portanto, e se o cliente marcar todos para as 9 da manhã, alguém vai ficar para trás ou alguém vai atrasar o seu trabalho. Não é? E vão ficar parados, não é? Ficar parados. Quanto muito, há sempre, no nosso caso, há sempre cozinha, há sempre becks, mas imagina, tens uma sala para 2.000 pessoas e de repente tens estruturas, tens plataformas na arena, não podes entrar com as mesas, ou então já aconteceu às vezes, tens tudo montado e de repente lembra e agora vai de afastar outra vez mesas, agora vai outra vez a grua, agora vai outra vez lá acima, pronto, e às vezes isso estabiliza um bocadinho toda a organização, mas por isso também atempadamente tem que se falar e preparar, sim. E as reuniões de produção, provavelmente com vários fornecedores em simultâneo para as visitas técnicas ao local, sim. Para conjugar isso tudo e perceber também de cada um o tempo que cada um precisa, não é? Quando há vários intervenientes, muitas vezes, e quase sempre, o catering é o último a entrar, porque como nós somos a parte depois que decora, não é, de setup, portanto eu costumo dizer, ok, vão todos, que horas é que nós podemos entrar? Porque não vale a pena marcarmos todos à mesma hora, até mesmo por cargas e descargas, os caminhões não entram todos à mesma hora, têm que sair uns para entrar outros, e portanto é uma logística interessante e tem que ser bem planeada e preparada. Pois claro. Olha, e em relação à pandemia, como é que tem sido a vossa adaptação aqui aos cenários, não é ao cenário, é aos cenários que a pandemia nos trouxe? Sim, porque a brincar, estamos em quase 2 anos de pandemia. E com diferentes contextos, não é? Já passámos por diferentes realidades, diferentes condicionantes. Quando, em março de 2020, se dá, portanto, vamos todos para casa, o confinamento, sentimos todos um bocado tipo ir contra a parede, sem airbag, sem nada. Literalmente andávamos a 1000. Era um ano em que toda a gente dizia que 2020 ia ser o ano. Tínhamos tido um janeiro e um fevereiro de loucos, até achávamos que não vamos aguentar, este ritmo não vamos aguentar, estávamos a crescer, a contratar pessoas, estávamos, portanto, em todas as áreas, porque já não dávamos a dar conta do recado, e de repente, nem é do 8 para 80, é do 80 para o menos 80. E foi complicado. Ali o primeiro mês ficámos a pensar, e agora isto vai durar, não vai durar, o que é que vai acontecer, o que é que não vai acontecer, não podemos parar, temos que de alguma forma reagir. Começou-se a perceber que se calhar isto vinha para ficar mais algum tempo do que seria previsto inicialmente naqueles primeiros dias de março. Tivemos que nos reinventar. Começaram-se a falar que os clientes tinham que continuar a comunicar, portanto, as reuniões não podiam desaparecer, o presencial é que estava a desaparecer e, portanto, o que é que nós fizemos? Juntámos-nos, a equipa comercial, a equipa de marketing, de comunicação, design, e inventámos as nossas My Food Box. Fantásticas. Num tempo recorde, vocês logo a seguir Em abril já tínhamos um leque de ofertas, de tipologias, desde a nossa matinal, o nosso brunch, o nosso sunset, o nosso cocktail party, tínhamos várias tipologias, lá está, porque os eventos continuavam a acontecer, nós queríamos estar presentes neles. Presencial ou em casa de cada um,
acho que lá está, a comida é importante, está. não é? Não pode desaparecer deste contexto. E então foi comunicar, começar a falar com os nossos clientes, dar-lhes a conhecer e perceber que o catering não desaparecia neste contexto, que, pelo contrário, continuava a ser importante e até podia ser interessante as pessoas estarem na sua casa e estarem todos a comer a mesma coisa e haver um momento de convívio ao fim e ao cabo. E um miminho, não é? Porque todos Sim, nós sim. estávamos em casa fechados Era. e receber alguma coisa que fosse especial, Sim. não é? Porque na prática receber uma box dessas é uma coisa especial. Também um miminho, não é? E era giro mesmo a própria reação das pessoas quando nós entregamos, porque depois nós, quando digo nós, somos mesmo nós todos que entregamos. Nós chegamos o máximo que entregamos foram 1500 moradas em 2 dias. E, portanto, é a empresa toda mesmo que faz esta logística. Que logística. E é muito giro chegar à porta e entregar. E depois, no confinamento, descobri que as pessoas têm casas no fim do mundo. Há pessoas que vivem mesmo no fim do mundo. E têm casas lindas, mas que não lembra a ninguém. Então, eu lembro-me de um rapaz que me dizia assim: vocês chegaram aqui, vocês vieram entregar uma box aqui e dar-nos os parabéns. Realmente é incrível, vocês vêm a todo lado. E é um bocadinho isso, é personalizar, mais uma vez, é personalizar, seja onde estiverem, nós vamos e contem connosco e pronto, e foi isso que os clientes viram. E ainda hoje as nossas boxes estão, como continuamos num sistema híbrido, portanto o presencial volta, recua, agora parece estar outra vez a querer voltar, mas realmente as boxes acho que vieram para ficar. Bom, é mais uma solução, não é? É mais uma solução. Para diferentes necessidades, é mais uma forma de conseguir levar esse bocadinho uau, não é? Porque também é uma forma diferente de trazer um fator uau. Que bom, que bom. Sentes que, para além da questão das boxes, há alguma coisa que possa vir a mudar nos próximos tempos em termos das comidas e bebidas nos eventos? Ou achas que vamos manter a mesma forma de pensar as diferentes refeições, o tipo de comida? Eu acho que a própria área gosta sempre de se reinventar e, portanto, é característica nossa e do nosso mercado, dos nossos clientes quererem sempre novidades. Eu lembro, por exemplo, há uns anos atrás, quando se deu a crise em 2009, 2019, por exemplo, 2010, por exemplo, o cocktail dinatoire, que era uma coisa que quase que não existia. Havia o cocktail, o welcome cocktail, havia depois o jantar, e apareceu muito o cocktail dinatoire, que vinha um bocado veio a crise, os que tinham parecia mal gastarem dinheiro, havia outros que não tinham, então o cocktail dinatoire aparecia um bocadinho na ótica de que era mais barato, não era aquele jantar, então... Mas com comida, que era como se fosse... Que muitas vezes, se formos a pensar, prato, não é? quase que fica mais caro do que um jantar servido à mesa, porque o cocktail dinatoire é tudo unidoses, com apresentação, é quase uma joalharia e demora mais tempo na preparação. Em termos de produção, são muitas horas de mão de obra. E depois, para conseguires ter o serviço todo à mesma hora, tens que ter mais pessoas para conseguir dar vazão. A velha história do sumo de laranja. É natural mesmo? Ou dependendo do preço, não é? Pelo preço consegues perceber se é mesmo natural, porque vais precisar de muita gente a fazer. E depois, como são unidoses, também tens de dar muito mais a quantidade, não é? Porque não podes ter ali só meia dúzia de canapézinhos. Tens de algo substancial, senão as pessoas... É cocktail dinatoire, mas querem jantados para casa. E achas que vai haver... sentes, não é achar, não é? Mas vais sentindo que há algumas alterações ou vamos voltar muito próximo daquilo que tínhamos até agora? Para além das boxes, né? As boxes já vimos que vieram. Sim, mas para mim as boxes podem ficar de lado um bocado e voltar ao presencial. Estamos sedosos dos eventos presenciais. Portanto, embora a gente tenha um grande carinho pela nossa MyFoodBox, não nos importamos fazer uma pausa e vamos lá voltar ao presencial, que é o que acho que todos queremos. E até porque esta pandemia vem-nos separar as pessoas, parece que nós estamos muito isolados, não é? E acho que o ser humano gosta de comunicar, gosta de estar presente, estar não é? presente. Cara a cara. Eu acho que não... Por mais que me digam que se calhar os eventos híbridos é bom porque realmente uma pessoa pode estar do outro lado do mundo e pode assistir a esta conferência, mas acho que o presencial tem que voltar, não é uma coisa que vai desaparecer, isso... E estes momentos à mesa são sempre momentos muito importantes. Então, para nós portugueses que adoramos comer... Pois é. Olha, uma última pergunta.
que vem aqui um bocadinho na sequência de termos público que são estudantes e que muitas vezes têm dúvidas, o que é que vou estudar, o que é que vou aprofundar, tenho de fazer uma dissertação de mestrado, o que é que, não sei o que é que vou estudar. Se tu tivesse a possibilidade de teres pessoas a estudar algum tema, a aprofundar alguma coisa para conhecer melhor o mercado, o que é que lhes pedirias para estudar? Não tinha pensado no assunto. O que é que eu gostaria de ver estudar? Olha, uma dificuldade que eu às vezes tenho, quando eu recebo muitos estagiários e muitas vezes deles, a parte teórica e a parte prática, muitas vezes eles acabam por... Principalmente o catering, não sei se até que ponto, e se calhar melhor do que eu, consegues-me dizer, eu acho que o catering, em algumas coisas, não é tão estudado nas universidades. E o catering é sempre um mistério. E se calhar eu desafiava um dos estudantes a fazer uma pesquisa sobre o catering, sobre tentar compactar a parte teórica e a experiência e ver de que forma é que poderíamos falar um pouco mais do catering e ter mais informação. Fantástico. Do catering entre a prática e a realidade. Porque o catering aprende-se muito no terreno, mas também há uma componente teórica que seria era interessante organizar as ideias e ter ali uma estrutura de base, mas depois ter sempre a flexibilidade de poder adaptar, não é? Ótimo. Sílvia, olha, muito, muito, muito obrigada por teres estado connosco, por partilhares a tua experiência. Foi um prazer estar aqui contigo e conversar contigo. Obrigada eu pelo convite, foi um prazer. Nada, obrigada. E obrigada também a quem nos ouve. Até breve. Já sabem, sempre às quartas-feiras. Fiquem bem.